Oi, Thay, boa noite. Sandrinha, boa noite. Boa noite, boa noite. Dá um retorninho do som. Bruninha, boa noite. Boa noite, Mi. Aceita, aceita o convite, Mi. Dá um retorno do som, pessoal, por favor. Mi, vê se aparece um convite aí para você. Boa noite, Ale. Boa noite. Boa Oi, noite. boa noite, Mi. Boa Boa noite, noite. Matheus. Cadu, boa noite. Eu tava Gente, me puder dar um batendo, retorno do som. Hã? eu tava me batendo aqui para entrar nessa. A gente fica meio perdido mesmo. É a primeira Também vez que tive. Aham. Sabrina, boa noite. Dila, Ohana. Oi, Wesley, boa noite. Boa noite. Ednólia, boa noite. Silvana. Sim. Calor, hein? Aqui tá demais. Você faz... Matheus, boa noite. Oi, Mari. Boa noite. Vamos começar, Mi? Bora. Brina, Lucas, boa noite. Ruth, boa noite. Oi. Boa noite, Ruth. Vamos lá. Agradecer, né? Logo começando assim, a gente já começa agradecendo muito imensamente a participação e a presença de todo mundo que está aqui hoje, mas especialmente agradecer a Mi por ter aceito esse convite. Uma alegria imensa, uma honra e um privilégio poder conversar com você sobre esse assunto, né? Falar sobre o luto de pessoas, de familiares, amigos, né? Pessoas que conviveram com alguém que decidiu se matar. Falar sobre esse assunto é um assunto extremamente delicado e não poderia ser de outra forma se não fosse com uma pessoa que tem a sua competência, a sua responsabilidade e a sua sensibilidade. Então, oi, Pi, boa noite. Então, já te agradeço, Mi, de coração. Estou, apesar do assunto ser um assunto, não é, muito Hum, delicado, muito triste, é também uma alegria para mim que a gente esteja aqui juntas fazendo isso. Então, eu vou te apresentar, para quem não conhece, Mirna Pinheiro, psicóloga, formada pela UFBA. Deixa eu pegar minha pesquinha. Pós-graduanda em atenção psicossocial no SUS e no SUAS. Pós-graduanda também em terapia cognitivo-comportamental pela FASU Unigrade, né? uhum. Atuou como psicóloga no CRAS e atualmente trabalha em um abrigo de adolescentes em Jequié, Bahia. Eu sou Marta Amorim, para quem também não me conhece, psicóloga, psicanalista em formação, sou fundadora e gestora da Clínica de Psicologia e Psicanálise Terapeia em Vitória da Conquista, na Bahia. A gente está fazendo uma série de lives, né? A gente começou em fevereiro, uma série com vida, né? Tratando de alguns temas, tentando trazer um enfoque mais terapêutico, né? Trazendo algumas falas de uma psicoeducação para facilitar aí uma mobilização de alguns afetos e que isso possa, né, surtir um efeito, não exatamente uma terapia, mas surtir um efeito terapêutico e que a pessoa também possa, sei lá, conseguir sair de algum lugar, um lugar que esteja estacionado, algum lugar que esteja de muito sofrimento, sem conseguir avançar. Olha, Pedro, não acredito! Maurício, boa noite. Então, semana passada, a gente fez uma live com Luana sobre luto, o luto de uma forma geral.
Mas a gente quis trazer esse luto, em especial o luto trazido por um suicídio, né? Então, eu já queria que você explicasse isso, por que essa ênfase que a gente está dando ao suicídio, né? E Sim. também já de cara vou lhe pedir para você falar um pouquinho também sobre a terminologia, né? Alguns termos que a gente vai precisar usar aqui, algumas expressões para que as pessoas possam acompanhar melhor e entender também. Pronto. Boa noite novamente, né? Eu que agradeço, Tita, o convite e também quero parabenizá-la, né, por estar promovendo esse espaço, mesmo assim, com essas temáticas tão importantes, no caso, especificamente essa de hoje, né, tão urgente, tão delicada e que merece, assim, bastante respeito mesmo, né, ao ser tratada. Em relação a por que, né, a gente falar especificamente sobre o luto por suicídio. O que é o suicídio? O suicídio, ele é uma morte violenta, é um ato realmente, assim, muito trágico. Por quê? Porque a pessoa que busca se matar, ela está antecipando uma condição humana, né? Todos nós vamos morrer, isso nós temos certeza. Mas a pessoa que se suicida, que se mata, ela está antecipando essa morte. Ou seja, ela está indo de contra a ciência, inclusive, porque a ciência o tempo inteiro ela está o quê? Buscando pela manutenção da vida, né? Esse indivíduo não, ele está antecipando, ele quer a dor, o sofrimento dele é tão intensa, a dor psíquica, né? Que assim, naquele momento, infelizmente, a única saída que ele vê para a solução do seu problema, da sua dor, do seu sofrimento, é se matar. Então, é inevitável, né, a gente dizer assim que o suicídio ele vai causar impacto nas pessoas, né, nos familiares, nos amigos, nas pessoas próximas mesmo, porque é uma morte inesperada, né, é uma morte violenta, é uma morte que não é socialmente aceita, né, porque o convencional é o quê? A pessoa morrer por uma doença, pelo processo natural da vida mesmo, né, com o envelhecimento, e não ela buscar se matar, não é isso? Então, pensando nesse conceito, nessa forma do suicídio, causa, sim, um impacto maior nos familiares, nos amigos, e essas pessoas, elas precisam ser acolhidas, porque se falar de morte é um tabu, falar sobre suicídio ainda é, assim, hoje é pior. Por mais que tenha o Setembro Amarelo, que aí bomba, né, em setembro, aquelas discussões sobre o suicídio, sobre prevenção, e só que essa discussão ela não deve ficar limitada a esse mês, né? Até por isso, então, que a gente também está aqui agora, nesse momento, tratando sobre isso. E também falar sobre a pós-venção, porque quando a gente fala de suicídio, a gente acaba sempre focando mais a prevenção, claro, que é importantíssimo, obviamente, mas a gente deixa um pouco de lado a questão dos sobreviventes enlutados. Não é à toa que eles têm, eles recebem essa denominação, né, de sobreviventes enlutados, porque eles têm que lidar ali com uma nova configuração de uma maneira muito inesperada, né? Houve ali um ato trágico, e a família, aqueles amigos, eles se sentem assim, na obrigação mesmo de lidar com aquilo de uma nova configuração. Então, é extremamente importante a gente olhar também para esses sobreviventes enlutados, né? Porque realmente a vida da pessoa ela mudou bastante com a morte de um ente por suicídio, né? E é o que a gente chama de pós-venção, que é todas as intervenções que são feitas após o acontecimento de um suicídio. Até porque... Quem ficou, né? Hã? Com quem ficou. Exatamente. Exatamente. Então, a pós-venção são todos esse trabalho, essas intervenções que a gente faz com os familiares, porque eles precisam de acolhimento, né? Não se tem espaço para falar. Não, assim, como eu falei, o suicídio é uma morte que não é socialmente aceita, então o enlutado, ele também se sente interditado de alguma forma, né? Para expressar aquela sua dor. E não encontra mesmo acolhimento nas outras pessoas.
porque as pessoas estão ali o tempo inteiro, acusações, julgamento, né? A família teve uma culpa, a família foi negligente, não viu isso, enfim. Então, é extremamente importante mesmo a gente também estar trabalhando com os sobreviventes enlutados, com quem ficou, né? Sobre a terminologia, pensando dessa forma, a gente tem que ver o suicídio também e tratar o suicídio de uma maneira mais respeitosa, né? E por isso que alguns termos, por exemplo, suicida, a gente tem evitado, né, falar suicida e cometer. Por quê? Porque você está reduzindo a pessoa a um ato dela, né? Você meio que está desconsiderando sua história. Você está reduzindo ela ao suicida, reduzindo àquele último ato dela. E o cometer também, porque cometer acaba dando uma... Assim, está relacionado a algo criminoso, a algo pecaminoso, e não é isso, né? Infracional, né? Isso, é dessa forma que a gente quer tratar. Então, utilizarmos linguagens mais respeitosas mesmo, para esses casos. Então, ao invés de falar o suicídio, a pessoa que se matou mesmo, né? O sujeito Sim. que buscou sua morte, antecipou sua morte, enfim. Então, é, deixa eu ver. Eu precisei anotar algumas coisas, porque realmente não é um assunto que eu domine, assim, com muita propriedade. E é um assunto muito peculiar, né? É um assunto que tem assim, muitas especificidades, e a gente, para não correr o risco também de deixar muita coisa sem falar, porque também é um assunto vasto, eu fiz aqui mais ou menos um esquemazinho, de vez em quando eu vou fazer umas pescas, tá bom? Eu também tenho assim. É, ótimo, então vamos lá. Então, existe uma área do conhecimento que estuda especificamente o suicídio, né? É denominada de suicidologia. E a suicidologia, apesar de ser uma ciência nova, criada por, fale o nome, Schneidman, Chinês, Schneidman, chinês. que estudou não só, investigou não só as questões do suicídio, mas também da tanatologia, apesar de ser um conhecimento novo, ele, novo no sentido que esse pai da suicidologia traz, também é um assunto recorrente na humanidade, porque em todas as eras, né, em todas as civilizações, o suicídio, esse comportamento de se matar, está presente, ora por uma questão, ora por outra, né, mas ele está presente em toda a sociedade humana, inclusive também no reino animal, né, não é só o homem que comete, opa, olha eu falando comete, não é só É, o homem, né, maneiro. a gente desconstruir o jeito de falar às vezes é difícil. Não é só o homem que tem esse comportamento de se matar. Acontece também no reino animal irracional, digamos assim. E aí a gente vai ver desde Durkheim, né, que é um filósofo que é considerado também o pai da sociologia. Ele também se interessou por este assunto do suicídio nas civilizações e traz para a gente uma coisa que eu já quero puxar aí para você falar um pouquinho, que não existe um tipo de suicídio, né? Nem todos os suicídios eles não são iguais, né? Tem vários tipos de suicídio e sempre vai depender de um contexto no qual a pessoa está inserida. Então, ele traz 4 tipos, mas existem outros tipos definidos por outros autores, né? Sim. Então, ele traz o suicídio egoísta, o suicídio altruísta, o anômico e o fatalista. O egoísta estaria voltado mais para as questões internas da pessoa, né, fortemente ligada a algum transtorno. O altruísta, como uma defesa de um ideal mesmo, tipo os kamikazes e os homens-bombas. O anômico, que seria decorrente de algum, que você vai trazer mais tarde, né, ainda nessa live, algum fator, não é o predisponente, é o Precipitante? precipitante, exato, que acontece em função dos fatores precipitantes, e os fatalistas, né, que seriam aqueles mais ligados, por exemplo, à desesperança completa de um escravo, de achar que não tem jeito de resolver aquela situação, de um prisioneiro, enfim. Então, é importante a gente colocar isso, né, Mi? Porque no senso comum, quando você diz suicídio, parece que tudo está ligado a um único fator, né?
e que é tudo muito igual, né? Que todo caso de suicídio é igual. E cada caso é um caso, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essas diferentes faces do suicídio, Uhum. os tipos, né? Certo. Você falou aí dessa classificação do Carne, né? E também tem uma classificação na realidade da intencionalidade suicida do chinês, né? Mesmo, né? Sim. É, assim, ele coloca a morte intencional, a morte não intencional, a morte subintencional, né? A intencional é aquela que a pessoa realmente buscou mesmo se matar, né? Ela foi um ato deliberado, bem consciente. Já a morte não 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 intencional intencional. é aquela assim auto-infligida, no caso, às vezes algo acidental, por exemplo, um disparo de uma arma, por exemplo, né? E também tem a morte subintencional, que é quando às vezes está mascarado assim daqueles acidentes automobilísticos, não é algo bem assim consciente, entende? Então assim, só para Uhum. falar um pouquinho também sobre Sim. isso, né? E assim, realmente não tem como a gente falar de suicídio e apenas apontar uma causa. Não existe, não pode, não, a gente não deve fazer isso, de colocar uma relação de causa e efeito para o suicídio. O suicídio ele é um fenômeno, um evento extremamente complexo, não tem como a gente atribuir causa simples para ele, né? Então, assim, temos os fatores de risco, temos os fatores predisponentes, que são os fatores mais distais, né, do evento, que entra aí transtorno psiquiátrico, que a gente deve ver o transtorno psiquiátrico não como uma causa que causou o suicídio, mas é comorbidade. A gente fala em comorbidade, não em causa, né? Sim. Então, os transtornos psiquiátricos, tem questão de abuso na infância, abuso sexual na infância, é também um fator predisponente. Tem, deixa eu dar uma pescadinha aqui. Uma pescadinha. É muito conteúdo, né? Traços de personalidade mesmo, assim, mais impulsivo, agressivo, se tem casos na família, isso, todos esses são fatores predisponentes, ou seja, fatores que estão mais distantes do evento. E tem os fatores que eu falei, Predisponer. Peraí que eu anotei. precipitantes, Desencadeadores e precipitantes. precipitantes. E digamos que seriam os gatilhos, né? Que pode entrar aí o Sim. término de uma relação, o luto, não o luto em si, mas as consequências do luto, né? Uma perda de um emprego, uma queda no financeira mesmo. Enfim, são vários outros Sim. fatores, né? E também tem os fatores de proteção. Esses fatores de proteção a gente pode pensar aí na própria personalidade, no estilo cognitivo da pessoa, ou seja, se ela tem uma abertura para procurar, buscar se aconselhar, né? Buscar apoio externo, se ela consegue ter uma flexibilidade cognitiva, né? Ou seja, pensar em outras soluções para um problema. Então, esses são fatores de proteção, também fatores socioculturais, né? Sim. Existe o suporte social, fatores também em relação à organização familiar, né? Como que está organizada essa família, se existe uma relação próxima, de confiança entre os membros. Todos esses a gente considera fatores de proteção. Então, Uhum. assim, não dá mesmo para falar do suicídio e determinar apenas uma causa. Assim, isso gera bastante angústia, né? Porque quem fica quer sempre estar buscando mesmo respostas, não é? É muito angustiante, é uma sensação às vezes até de abandono. Poxa, a outra pessoa não pensou em mim, não pensou nos filhos, não pensou na família quando decidiu se matar. Então, não dá Quer mesmo saber o porquê, né? Porquê. o porquê. E esse porquê, a justificativa a gente não vai ter, né?
A gente, pode se fazer, tem sim a autópsia psicológica, inclusive, né, que é aquela avaliação após a morte, de avaliar mesmo quais eram os comportamentos, os sentimentos, pensamentos, analisar registros das pessoas, mas assim, chegar a uma resposta não tem como, né? E essa busca incessante pela resposta do suicídio, às vezes, gera sentimentos como culpa, raiva, não é? Acusações também, que acaba, como eu falei lá no início, né, que a família acaba sendo acusada em muitos momentos, e isso tudo é por conta de buscar respostas para algo que Sim, a gente não tem mesmo, né? não tem como definir. Não tem. Exatamente. Então, Embora, né, e a gente, embora a gente tenha alguns modelos, como você falou aí, né, que tentam dar conta de algumas explicações, algumas possibilidades. é, Mas isso não é, em hipótese alguma, como é que eu vou colocar isso? Uma preditivo de que esse suicídio vai acontecer ou de que a causa exatamente foram aquelas, né? A gente tem os modelos psicodinâmicos, né, que tratam da história do indivíduo, de alguns traumas possíveis, né? São pessoas que estão mais predispostas, né, a esse ato. Os modelos cognitivos, como você trouxe, os modelos sistêmicos que tratam dessa rede social, né? Os modelos biológicos, né? Que eu quero destacar os modelos biológicos e os modelos sistêmicos para trazer uma questão aqui que eu acho importante a gente falar, porque as pessoas, de um modo geral, no senso comum, atrelam muito a depressão ao suicídio, ou qualquer outro transtorno psiquiátrico ao suicídio, como se toda depressão pudesse ser finalizada com suicídio, né? Ou como não é verdade. todo suicídio, ou como se todo suicídio fosse necessariamente uma consequência de um transtorno psiquiátrico ou de uma depressão. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Exatamente, foi o que eu comentei, né, um pouco Sim. antes, que a gente não pode ver essas questões como causa, mas como comorbidade. Sim, vamos supor, a maioria das pessoas que cometem, ó, tá vendo? É difícil também. Eu estou falando e estou me corrigindo. Muitas pessoas, a maioria das pessoas, né, tem uma comorbidade. Tinha um transtorno psiquiátrico, já apresentavam, né, algum quadro, mas nem sempre. E também tem questões de traço da personalidade, às vezes alguém que tinha um traço mais agressivo, mais impulsivo, né? E não tem uma flexibilidade cognitiva, ou seja, tem um pensamento muito rígido, aquilo é 8, 80, ou tá vivo ou tá morto, enfim. Então, realmente não tem como a gente falar disso e colocar como causa, né? Nem todas. E nem asseverar isso, né, que a pessoa que está com depressão, necessariamente ela vai se matar. A gente tem que dissociar isso. Né? Embora haja isso. Né? Embora haja isso. Deixa eu ver o que mais eu trouxe aqui. Tá. Eu trouxe aqui um dado que eu considerei assim, uma coisa muito importante da gente comentar. Que um único suicídio impacta 135 pessoas indiretamente e 25 pessoas diretamente. Um único suicídio impacta assim, um número muito grande de pessoas, né? De forma direta e de forma indireta. E essas pessoas mais diretamente impactadas, essas 25 pessoas mais diretamente impactadas, elas vão reagir de formas assim, mais ou menos já detectadas, né? Que seria aquilo que você já trouxe também, inclusive. A culpa, a raiva, né? Sentimentos de estresse pós-traumático, sentimentos de depressão e a própria possibilidade de vir a se matar também. Dentre essas 25 pessoas, né? A gente tem aí uma possibilidade grande de alguém fazer um segundo suicídio, né? Que a gente chama de suicídio secundário. Eu achei um número grande, né? Achei isso assim, mais um motivo para a gente poder abrir espaço para falar sobre isso, né? Mais um motivo para a gente fazer algo que possa acolher essas pessoas que ficam, porque o problema não termina, né?
embora algumas vezes vá parecer, né? A gente vai Uhum. falar disso daqui a pouquinho, né? Que algumas vezes parece que o problema termina quando a pessoa se matou. Mas para quem fica, o problema não terminou. Pode estar começando aí um problema grave, né? Realmente, como eu falei lá no início, né? O impacto do suicídio, né, ele vai gerar um impacto mesmo na vida das pessoas que ficaram, porque é uma morte inesperada mesmo, traumática. Então, quem fica vai estar buscando sempre essas explicações, como a gente estava falando, que eles não vão ter respostas assim concretas mesmo, né? E tudo isso geram sentimentos como culpa, que é muito comum. Culpa, raiva, inclusive alívio também, que eu estava estudando sobre isso, né? No caso, assim, a maioria das coisas que eu trago aqui para vocês baseado nas pesquisas de Karina Fukumitsu, que ela é referência mesmo na área da suicidologia aqui no Brasil, né? Tanto a prevenção quanto a pós. Uhum. E ela traz esses sentimentos principais do processo do enlutado, né? O suicídio. Então, temos a raiva. Por que a raiva? Quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, né? Uma pessoa muito importante, a gente tende de certa forma, colocar uma energia em alguma questão, assim, né? Se é uma doença, Uhum. poxa, que doença miserável que levou um ente. Responsabilizar um evento, né? Exatamente. Quando acontece o suicídio, não temos. Não existe assim, a própria pessoa que teve o ato suicida é a pessoa que tirou o ente querido dela, né? Então, assim, essa raiva acaba acontecendo, que acaba gerando culpa novamente, né? Então, Porque a pessoa sente raiva, sente culpa porque está sentindo raiva, né? Também. exatamente. E a culpa, ela vem muito com isso. Será que emerge muitos questionamentos de si, né? E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse percebido tal sinal? E se eu tivesse feito tal coisa? E, na realidade, a culpa, ela é uma falsa, uma ilusão, na verdade, né? De que a gente poderia prevenir aquele comportamento suicida, sendo que, no final, é um ato único e exclusivamente da pessoa, né? A pessoa que foi Uhum. responsável por isso. E, Uhum. e geralmente, quando a gente se depara com alguém enlutado e que fala que está sentindo culpa, é comum as pessoas falarem, mas não se sinta culpado. Só que ao invés disso, o que a gente deve fazer? É perguntar do que você sente culpa, né? Do que exatamente você sente culpa? E com esse questionamento, ela vai refletir mesmo sobre tudo, porque assim, ela está tendo essa percepção depois que já aconteceu o suicídio. Então, é óbvio que ela vai falar, mas e se eu tivesse feito diferente de tal maneira? Só que ela deu o seu melhor naquele momento, né? Ela agiu com a maturidade que ela tinha, com os dados que ela tinha naquele momento. Então, realmente, assim, a culpa, ela é essa falsa percepção de que você poderia ter. Mas a gente não tem como a gente antecipar como que a gente vai agir, não é verdade? Uhum. É verdade. É uma E, falsa sensação de que você poderia evitar. uhum. E também tem Então, a culpa ou o alívio. o alívio, O sim. estranho, Por que o alívio? estranho alívio. O estranho alívio, como a Karina coloca no livro dela, né? Por que Uhum. estranho alívio? Esse estranho aí não tem nenhuma questão de julgamento, não. É estranho porque uma pessoa, não é em todos os casos, né? Mas Sim. a maioria dos casos de suicídio, por exemplo, a pessoa, né, que se matou, às vezes ela teve já um histórico de várias tentativas, né, de várias situações estressantes mesmo envolvendo a família. E quando ela se matou, às vezes passa também, tipo assim, como eu posso explicar? Ela queria acabar com o seu sofrimento e com o sofrimento dos outros também, que estava causando nos outros. E às vezes
pode acontecer de gerar esse alívio na família, no sentido de não ter mais aquelas situações estressantes, né? Aquela vigilância o tempo inteiro, porque quando existe várias tentativas, a família está o tempo todo ali tendo que estar vigilante, né? Olhando se... Hipervigilância. Exatamente. E tudo isso acaba desorganizando de alguma forma e estressando. Então, é natural, Uhum. em alguns casos, acontecer também da família sentir esse alívio. E a gente deve acolher e legitimar esse sentimento, né? Porque Sim, é algo natural do processo do enlutado. Esse sim. alívio, a culpa, como a raiva. Eu gosto de comparar esse alívio, Mi, veja se tá coerente isso. Quando a Hum, pessoa está com essa dor psíquica muito forte e ela faz essa opção pelo, por se matar, né? Ela muitas vezes ela não quer se matar, ela quer acabar com essa dor psíquica, né? Ela está exatamente. encontrando ali uma solução, embora para a gente, né, que fica aqui uma solução questionável, né? Mas a intenção muitas vezes é apenas acabar com aquela dor. Uhum, Eu gosto de comparar esse estranho alívio com essa mesma situação. Na verdade, o alívio é de ter acabado a situação de estresse, e não que a pessoa tenha morrido, né? Mas que uhum, aquela situação exatamente. específica que envolve aquele sofrimento, de lidar com o sofrimento de alguém, né? Porque, assim, quando a pessoa tem um distúrbio, um transtorno, e a gente é obrigada a conviver com isso, isso também nos gera muito sofrimento, né? A Uhum, família fica sofrida também. Então, muitas vezes, o alívio está mais tá muito ligado ao fato de não precisar mais passar por esse estresse, né, do que de estar se despedindo da pessoa em si, né? uhum, com Até porque, certeza. como a gente falou agora, vai começar uma outra situação, né, de um sofrimento também, não é maior nem menor, a gente não vai comparar, mas de uma outra qualidade de sofrimento, que é o luto, né, por quem se matou. Larissa está falando aqui, vou dar uma lida aqui. Acredito que esse alívio não quer dizer que aquela pessoa não ame quem cometeu o suicídio. Justamente, Lari. É por aí mesmo. Tem a ver mais com essa coisa do estresse, né? Do que, do que o não amar quem se matou. Uhum. Por isso não faz sentido a gente recriminar esse alívio. Justamente por isso não faz sentido a gente estar recriminando um alívio que não tem, de Tem fato, nenhum que, viés pejorativo, né? exatamente. Tem que acontecer. Então você falou da raiva, você falou da raiva, da Hum. culpa, do alívio e as acusações. As Agora, as acusações são aqueles julgamentos que a família recebe, né? A família ou quem estava mais próximo àquela pessoa. Então, é justamente aquilo. Ou foi falta de Deus, a família não deu tanta importância, né? A família foi negligente, enfim. Essas foram as acusações, né? O julgamento alheio mesmo. Sempre são comentários maldosos carregados desse julgamento, enfim, querer culpabilizar alguém da família, né? sim, sim. Isso aqui eu vou fazer uma parênteses, né? Porque, de fato, por exemplo, é uma situação muito comum, vamos supor, um casal, um cônjuge comete o suicídio, né? A família daquele que cometeu o suicídio, muitas vezes pode acusar o cônjuge ou os filhos, né? Então, assim, é uma situação extremamente delicada, porque, como você falou, a gente fica tentando projetar uma responsabilidade, buscar causas, né? Uhum. Mas é preciso lembrar que esse cônjuge, assim como todas as outras pessoas do universo dessa pessoa que se matou, necessariamente não é o responsável por este ato, essa decisão, né? Pode haver ali aqueles fatores que a gente estava falando mais cedo, né? De maior comprometimento emocional e cognitivo e social daquela pessoa, mas a responsabilidade certamente que não é nem do filho, nem do colega, nem do patrão, nem do cônjuge, nem do namorado que terminou o namoro, né? E Porque deixa pode falar. eu terminar. Isso, porque a gente tem essa tendência de querer culpar alguém e na tentativa de não culpar a pessoa que decidiu se matar, a gente quer colocar a culpa no evento que foi o evento gatilho, vamos chamar assim. Uhum. Sim. E não é responsabilidade dessa.
desses familiares, dessas pessoas próximas, mesmo quando existe um bilhete ou algum Sim, registro da pessoa antes de se matar, porque às vezes existe isso, né? sim, Do sim. própria pessoa, por um ato de vingança, de alguma questão assim, acabar culpabilizando alguém, mas ainda assim, mesmo que ele tenha colocado ali, a gente não fala em responsabilidade da família, daquelas outras pessoas. O ato foi Exatamente. único e exclusivamente dele, né? Exatamente. Embora a pessoa tenha essa percepção que está fazendo essa decisão, tomando essa decisão com base naquele evento ou em função daquele relacionamento, a percepção da pessoa que se mata, lá ia eu falando do suicídio, a pessoa que se mata pode ser essa, mas isso não significa, não corresponde àquilo que a gente, né, passa por um critério de realidade. Porque se fosse assim, a gente poderia então dizer que todas as pessoas que estão envolvidas em algum conflito iam fazer uso, né, dessa decisão de se matar. Né? Então, por isso que a gente não pode atrelar isso como uma causa, porque para ser causa tem que ser causa em todos os eventos similares, né? Então, Uhum. todas as pessoas que estão com dificuldades em relacionamento vão escolher a via do suicídio. Isso é uma causa, né? Mas uma vez que a gente vê uma variação de comportamentos em relação às crises que a gente passa, né, durante a vida, esses fatores que a gente está chamando aqui de precipitantes, né? Então, a gente não pode atrelar isso a uma causa. Uhum. Tá correto, E né? isso. E esse estigma, essas acusações, acabam por tornar o processo do enlutado ainda mais desgastante, né? Porque ele é o tempo inteiro discriminado mesmo. Então, isso, assim, o próprio enlutado, ele acaba não procurando muito apoio externo, né? Acaba não falando muito sobre a sua dor, sobre o seu sofrimento, que é muito importante para a ressignificação, né, desse luto. Então, o luto por suicídio, ele tem três aspectos, que é o silenciamento, a solidão e o outro que eu esqueci agora. Tá na É, pesquinha? hã? Não está aí na pesquinha, não? O isolamento, o silenciamento e a E a solidão. solidão. Então, são três aspectos bem marcantes assim no processo de luto por suicídio, né? E justamente assim, com essas acusações, com todo esse estigma, com todo esse tabu que é falar sobre suicídio, às vezes a própria família esconde a causa da morte, né? Fala que não foi por suicídio, porque tem vergonha de falar sobre isso. E a família acaba não falando dentro deles, assim, com os próprios membros. Entre eles. Exatamente. Isso acaba ficando como um assunto não falado e são aspectos que só complicam ainda mais o luto, né? Então, é importante a gente, no caso, suspender mesmo esses julgamentos morais, esses comentários maldosos, né? Esses comentários do tipo, ah, foi falta de Deus, ou, Ou enfim, você não percebeu os sinais, né? foi um Você não covarde. percebeu, Você não percebeu os sinais. nossa, você não percebeu os sinais, né? Exatamente. A pessoa que se mata, ela geralmente ela sim apresenta alguns sinais. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso para não culpabilizar a família, porque esses sinais eles vão ser assim, quem vai conseguir identificar eles é quem tem um olhar e um olhar específico para isso, né? Sim, Até às vezes, assim, quantos profissionais, né, de psiquiatria, psicólogos já perderam seus pacientes também por sim, suicídio, sim, né? exatamente. E outra coisa importante a gente ressaltar é que os sinais muitas vezes só vão fazer sentido depois que o evento acontece, né? Aham. Porque no momento você não faz essa leitura, né? Não É. faz. Uhum. A gente tem que lembrar uma coisa importante, eu considero importante de dizer, que a gente está falando da pessoa que se matou, mas a gente quer focar na pessoa que ficou, e a pessoa que ficou, ela também tem os seus processos, né? A gente precisa falar sobre isso. Então, muitas vezes, a pessoa que se matou é, escapa pela via do suicídio, mas a outra pessoa, ela pode também estar ali vivendo suas crises, seus sofrimentos, também intensos, não é? Então, Aham. esse lugar de culpabilização
realmente não vai favorecer nada, não vai explicar nada, não vai trazer a pessoa de volta, não volta no tempo para poder você fazer diferente, porque você não faria diferente. É É, importante dizer isso, exatamente. E a sabe? gente, é importante dizer isso, é importante também a gente estar sempre destacando que, ainda assim, esses, tanto a culpa, quanto a raiva, quanto esse alívio, eles vão estar presentes no processo do enlutado, né? Então, assim, não é para a gente precisa aceitar e acolher quando isso acontecer, não é? Aquela Sim, pergunta. Não precisa você sentir culpa, não é para você se sentir culpado, mas do que você sente culpa, né? E, exatamente. e abrir, promover esse espaço para ele poder falar de suas dores. Sim, sim. Quando a gente traz aqui que essa culpa ela é fruto, né, de um pensamento, de uma ilusão que você, uma falsa percepção que você poderia fazer alguma coisa, a gente está justamente trazendo uma nova percepção e não uma acusação da culpa. Uhum. Compreender que a culpa é um sentimento humano, né? Compreender que a raiva é um sentimento humano. Não tem como a gente passar pelos eventos sem a gente se desestabilizar. São eventos sérios, né? São episódios muito sérios. São pessoas que a gente ama, que a gente está se despedindo de uma forma, como você falou, inesperada, abrupta, muitas vezes violenta, e às vezes de forma muito surpresa, porque há suicídios que você, entre aspas, está mais ou menos preparado, quando é aquela pessoa que já tentou suicídio algumas vezes, né? Quando é Uhum. aquela pessoa que está verbalizando isso, né? Está fazendo várias insinuações, ou diretas ou indiretas. Mas tem suicídios que não pegam as pessoas completamente desprevenidas, né? Então, são, são suicídios e suicídios, né? São suicídios e suicídios. Uma coisa que eu queria que você tratasse também, as psicossomatizações, né, as complicações de um luto, porque esse lugar de silenciamento traz uma consequência, né, muito grave. A pessoa Uhum. não pode falar sobre isso, não se sente acolhida em sua fala, compreendida, não se sente respeitada nesse tempo, que o luto exige um tempo, né? A gente falou sobre isso na E a gente live passada. não determinar esse tempo, né? A gente não Isso, deve determinar isso, o tempo do enlutado. exato, né? Então, e há pessoas que vão sentir e vão manifestar e vão expressar esse luto de formas variadas. Então, tem pessoas que querem falar bastante sobre isso, né? Falar muito por longo tempo, falar sobre isso. E aí é que eu queria chegar nisso, nessa questão do silenciamento, porque faz parte do luto não pelo suicídio, né, mas faz parte de um luto você fazer um super investimento naquela pessoa que morreu, né? Aí Uhum. você foca muito naquilo, vai fazer as lembranças, né? Vai reunir a família em eventos, vai trazer aqueles momentos que você viveu com aquela pessoa que morreu. Assim, vai trazer uma série Os de termos necessários, né? momentos de paz, né? Mas para a pessoa que está vivendo o luto do suicídio, isso parece que está interditado, né? O que acaba Exatamente. complicando isso, né? Existe mesmo essa interdição na comunicação, né? Justamente pelas acusações, por todo esse tabu, estigma que é tratar sobre o suicídio, e como eu falei, às vezes entre a família mesmo. Inclusive, eu queria até trazer para vocês a indicação de um documentário chamado Ivy. É um comentário da Netflix, e ele vai falar exatamente do Ô, luto me de repete o nome do documentário, por favor. Evelyn. Eu posso, Evelyn. eu posso digitar aqui. É bom. Pronto, Evelyn. É um documentário, né, da Netflix, e é de uma família que passou 13 anos sem falar sobre a morte de um ente, né? No caso, os irmãos, junto com os pais, se reuniram para fazer um tour mesmo por alguns lugares que eram comum eles fazerem passeios com o ente, né? E durante essa caminhada, eles
foi assim reservado mesmo para eles falarem sobre o ente, sobre falar do que eles sentiam isso depois de 13 anos. Porque até então nem no nome da pessoa eles falavam, né? Que é aquela questão do tabu. É como se aquela pessoa não tivesse existido ali. Não se deve falar, né? E tudo isso acaba não dando oportunidade de você ressignificar o luto, né? O silenciamento dessa dor, o que ela faz? Ela vai potencializar mesmo o sofrimento e a solidão do enlutado. Então, E nesse pode ter uma manifestação física também, né? Com as doenças. que você estava falando, né? E nesse documentário, eles, depois de 13 anos da morte, ou seja, depois de uma década, né, e pouco, a gente pensa assim, poxa, bastante tempo, mas ainda assim, quando eles foram realmente tratar sobre isso, conversar sobre isso, que juntaram com amigos também do doente, que puderam vivenciar mesmo, viver aquele luto, ressignificar aquilo, foi muito diferente, porque até então eles não conversavam sobre, era aquela coisa assim, né, não se tocava no nome da pessoa. E uma coisa interessante também desse documentário é porque durante a caminhada deles, eles conheceram pessoas, né? E quando eles falavam para essas pessoas a motivação, né, de eles estarem ali, muitas delas falavam, nossa, mas meu pai também se matou, ou um conhecido meu, tinha sempre alguma pessoa, né? Ou seja, o suicídio, ele ainda ele é um assunto assim, muito urgente, é algo que a gente deve estar sempre falando mesmo, porque acontece. Ele está aí, né? Ele acontece, e se você for perceber assim, você sempre vai conhecer alguém, ou um conhecido do seu conhecido, que também já se matou, né? Então, voltando, esse silenciamento da dor, ela pode causar isso, potencializa mesmo essa solidão, pode somatizar mesmo, né? Porque a pessoa fica sem falar sobre aquilo, não tem como ressignificar aquela situação, porque é falando, é compartilhando que a gente consegue, né? Sim. Então, A nesse fala é terapêutica, né? exatamente. A fala é terapêutica. Ô, Mi, sobre os tabus, né? Um tabu muito vinculado ao suicídio é a ideia de que se a gente falar ou fazer a pessoa falar sobre a vontade que tem de se matar, né? Os planos que a pessoa está fazendo para se matar, existe um tabu de que isso vá facilitar para que o suicida se mate. Ou que, tendo uma pessoa se matado, que isso é meio que contagioso. Todas as pessoas da família agora, né, estariam aí contagiados. Né? Essa, que tem alguma coisa a ver com aquele impacto, né, que causa no suicídio secundário, né, de quem está ali diretamente ligado à pessoa que matou, mas não é um contágio, né? E isso também é uma falácia, né? Quando a gente propõe o espaço para falar do suicídio, a possibilidade que ele aconteça é muito menor do que se a gente silenciar, não é isso? Exatamente. Desde que esse falar sobre o suicídio seja de uma maneira adequada, né? Sim, Responsável e assim, justamente, existe muito mesmo esse tabu, né? De se for para falar de suicídio, não pode, assim, se você percebe que alguém pode estar tendo ideias, né, recorrentes de morte e não perguntar diretamente a ela, isso você está fazendo. Quer dizer, se você perguntar, significa que você está influenciando, ou então fazendo com que ela pense sobre isso, o que não é verdade. Você está abrindo um espaço, né, para falar sobre isso, para que ela fale sobre isso, né, o que está passando pela cabeça dela, e inclusive de ver inclusive as próprias motivações, outras soluções. Oi? inclusive a pessoa pode falar até das suas motivações para querer se matar, né? E também durante a conversa ali, acabar identificando também soluções reais para o seu problema, né? Porque, assim, a Sim, morte vai ser algo definitivo para um problema que não é definitivo, né? Os problemas, exatamente. eles não são definitivos. Exato. Então, a gente tem que falar, sim, sobre o suicídio,
e, claro, de uma maneira responsável. Você falando sobre isso, eu estou lembrando aqui da mídia, né? Porque, às vezes, a mídia ela faz um desfavor nesse sentido, né? Com questões antiéticas de como anunciar um suicídio, né? Como divulgar, enfim, esse tipo assim, quando a gente fala de ter cuidado ao conversar sobre suicídio, é nesse sentido aí, de como é que você vai expor isso, né? A mídia mesmo, às vezes, acaba compartilhando bilhetes, né, que são extremamente desnecessários e acabam até expondo a família do enlutado. Às vezes a mídia coloca lá métodos, qual foi o método utilizado, e isso é extremamente irresponsável, inadequado, antiético mesmo. Então, Sim, falar sobre suicídio de maneira responsável, né? E de uma maneira respeitosa também. sim. Alguém perguntou aí, acho que foi a Lili, e teve outra pessoa, duas perguntas mais ou menos no mesmo sentido, né? O que fazer quando você está tendo pensamentos suicidas ou quando você está com essa tristeza imensa sem encontrar uma solução? É isso que a gente está falando aqui, né, Mi? Buscar um Eu não espaço para ser faço para. ouvido. Não é qualquer espaço, né? Não é qualquer espaço. Saber que é comum ao longo da vida as pessoas experienciarem esse tipo de pensamento e esse tipo de vontade, né? É muito Uhum, comum a gente pensar na morte como uma solução, né? Esse pensamento pode aparecer na cabeça da gente, qualquer pessoa, né? Independente de religião, independente de profissão, independente de qualquer lugar que ocupe no mundo, a pessoa uhum, ela pode sim ter esse pensamento de morte como uma solução. O que vai fazer a diferença é o que a pessoa vai fazer com esse pensamento. E o que acontece, o que a pessoa vai fazer com esse pensamento tem muito a ver com esse lugar de ela encontrar um lugar que ela possa falar sobre isso, para uma pessoa uhum. que seja responsável. E aí a gente já entra também numa estratégia de pós-venção, que você gostaria que você falasse agora, que são os grupos, né? E Os a grupos. psicoterapia. Os grupos de Ah, apoio e a psicoterapia. aham, uhum. É, grupos de apoio hoje, eles são vários, né? Principalmente nessa dos sobreviventes enlutados, para acolher esses sobreviventes enlutados. E é aquele espaço mesmo adequado para troca de informações, para troca de vivências, né? De compartilhamento da dor. E você sabe que ali é um ambiente que você não vai ser, não deve ser, na verdade, julgado, né? Nem acusado. Enfim, então esses grupos de apoio eles estão crescendo bastante, né? A gente falando dos enlutados, dos sobreviventes enlutados. E também tem os grupos psicoterapêuticos, né, que são também que tem no caso, um profissional, né, já tem um caráter mais assim psicoterapêutico mesmo, no sentido. Ai, meu Deus. De tratamento, né? Ai, peraí. Me? É porque entrou uma ligação aqui. Ah, acontece ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Sim, É, sim, o é isso. tratamento em grupo. Tita? Oi, estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Ah, pronto. Sim, aí. Ok. Tita, tem uma questão aqui que você me perguntou, que eu acho que eu não sei se eu respondi exatamente, sobre a questão do, Do contrário, do contágio. Isso mesmo. né? Entre aspas. No caso, existe isso, inclusive, dentro da família, né? Da família que existe, alguém ali se matou, de que aquilo possa se repetir. Existe um medo. Inclusive, esse medo, ele por conta disso que não se fala muito, porque eles pensam, né, que ao falar sobre o suicídio dentro da família, que ocorreu já um suicídio, aquilo possa estar, de alguma forma, se repetir Sim. futuramente.
Não, o suicídio ele não é hereditário, né? Essa pesquisadora que eu estou citando sempre, Karina, ela é bastante enfática ao dizer que o suicídio ele não é hereditário. Mas sim, um caso de suicídio numa família pode ser um fator de risco, né? Pode ser um fator predisponente para o suicídio. Por quê? Mas não é o fato em si, mas assim, às vezes um transtorno psiquiátrico, que a gente sabe que tem uma base genética, né? Um traço Sim. de personalidade, no caso, agressivo, impulsivo. No caso também, às vezes, assim, por exemplo, a pessoa está ali num sofrimento muito intenso, né? Um sofrimento psíquico muito intenso, e tem um caso na família, então ela pode aprender que aquilo é uma maneira, é uma modalidade, um enfrentamento, né? Uma estratégia, na Sim. verdade, para lidar com aquilo, com aquele sofrimento. Então, são essas questões, não necessariamente não significa que seja algo hereditário, que seja algo contagioso e que necessariamente vai se repetir na família, né, em outras gerações. A gente E é é bom bom deixar claro, né? porque é uma fantasia mesmo das pessoas. É, Inclusive, tem muitos relatos assim de familiares que têm, por exemplo, filhos que perderam pais por suicídio, de terem medo mesmo do que eles possam, de assumir aquela mesma atitude, ou de se aliviarem depois que passarem a idade da morte daquele ente. sim, sim. Ainda tem isso, né? Então, assim, Tem sim. Bastante. exatamente, tipo assim, um pai se matou com 39 anos, o filho morre de medo. Até completar os 40, ele já se sente aliviado. Tem muitos relatos Sim, mesmo. sim, Inclusive nesse bastante, livro da Karina. Nossa, tá travando. bastante. Não, tá ok. Para mim tá ok. Você tá me Ah, ouvindo? aqui tá travando um pouco, mas é isso mesmo. Dá para seguir? Bora. Vamos, né? É, então, a gente já está com quase uma hora de live. Eu acho que a gente já pode ir encerrando, né? Eu quero trazer aqui uma informação que eu acho que é de domínio público mesmo, que o suicídio, ele não é uma, vou usar um termo de forma irônica aqui, não é um privilégio de nenhuma raça, de nenhuma etnia, né, de nenhuma classe social, infelizmente, de nenhuma faixa etária. Crianças cometem, ó. Crianças também se matam. Então, infelizmente, a gente não tem uma categoria para dizer assim, essa categoria ela está mais vulnerável ou seria a única categoria vulnerável para o suicídio. É é um comportamento verificável em qualquer agrupamento humano, independente de qualquer característica, né? Uhum. Isso, se de um lado nos coloca frente a um problema muito grande, porque a gente fica aí se debatendo, né, para encontrar uma solução, entre aspas, né, para poder encontrar formas de minimizar esse que é um problema de saúde pública, né, também nos traz, como enlutados, né, a perspectiva de que nós não estamos sozinhos. Né? O suicídio é a segunda causa de mortes entre jovens, não é isso? De 15 a 29 anos. Isso. Então, observe que é um número muito grande de pessoas vivendo esse mesmo problema. E é somente pelo tabu que a gente não encontra aí uma ressonância naquele que também está sofrendo a mesma coisa que eu. Né? Então, quanto mais a gente tem esse espaço para falar, mais a gente vai compreender que essa é uma dor muito comum, no sentido, infelizmente, muito comum, no sentido de que há mais pessoas sofrendo como eu estou sofrendo, essa dor que é estratosférica, né? Não tem palavras para a gente classificar uma dor desse tamanho, né? Então, se por um lado, né, essa falta de categorias delimitadas nos complica no sentido racional, científico mesmo, de compreender o fenômeno,
por outro lado, como seres existenciais, isso nos dá a possibilidade de a gente se encontrar com alguém que esteja sofrendo também a mesma dor que a gente, né? E também é um dado de domínio público, mas eu quero trazer aqui, que a gente tem, fazendo agora 1 hora, né, de live, a gente tem aí 2.000 pessoas por dia se matando no mundo. 2.000 pessoas. São 40 segundos, a cada 40 segundos, um suicídio. Então, quantas pessoas, né, se decidiram por tirar a sua própria vida enquanto a gente estava aqui falando sobre este assunto? É um assunto muito sério, porque essas pessoas, elas se mataram, né, interromperam aí um fluxo de vida, né, de forma não natural, como a gente colocou, né, de uma forma não esperada, né, e deixam aí, portanto, por dia, 50.000 pessoas impactadas com suicídio, por dia. E são 50.000 pessoas silenciadas, porque a gente não percebe na sociedade, de uma forma geral, um acolhimento, espaços de acolhimento para isso, né? Então, é realmente um assunto sério que exige que a gente tome alguns posicionamentos, que a gente, né, tenha algumas posturas de saúde pública também, né, de forma mais efetiva, né, mais eficiente, porque é um assunto muito doloroso, muito real, né, muito presente em todas as categorias sociais, né. Eu quero deixar que você faça o encerramento, mas eu vou te agradecer muito, né, imensamente. É um conteúdo que não se esgota, né, a gente trouxe aqui algumas coisas que a gente elencou como mais importantes para a gente falar hoje. É um assunto que não se esgota, eu gostaria que a gente trouxesse novamente esse assunto, aprofundasse algumas coisas, né. Quero dizer às pessoas que estão participando que agradecer as contribuições, a gente não consegue ler tudo, né, porque a gente fica tentando, para não ser, usar o tempo de uma forma mais fluida, né, a gente escolheu aqui falar e sem muitas, sem muitas leituras do que as pessoas estão falando, mas na medida que as pessoas foram passando aí as falas, eu fui pegando algumas coisas para explicar, mas a gente quer também. Estou me colocando em nome de mim também, estou colocando-a à disposição, né? Se alguém quiser entrar em contato, não é, para poder ter alguma informação que não ficou muito clara, ou buscar mais alguma informação, mais alguma orientação, a gente está à disposição, essa é a nossa intenção, né? Fazer parte aí de uma possível solução para esse conteúdo. Eu te agradeço muito, foi uma das lives, assim, estou até emocionada agora, de verdade. Foi uma das lives, assim, todas as lives que eu consegui fazer até agora tem sido um desafio para mim, mas essa particularmente porque é um assunto, né, muito sensível, e a gente não deixa de sentir, não deixa de sentir essa dor que é tão comum. E eu conheço pessoas, né, que estão atravessando esse momento, esse enlutamento. Então, de fato, eu estou muito agradecida a você por essa oportunidade. Tenho crescido enormemente com você. Você é uma pessoa que me ensina muito, que me inspira muito, né, que traz para mim assim muito renovo, né, de todas as formas. É uma pessoa muito especial para mim. E estar aqui compartilhando esse momento com você, realmente não tem palavras que eu possa definir. Então, muita gratidão mesmo, né? Vou te deixar aí agora para encerrar e a gente encerra com a sua fala. Pronto. Um beijo no coração de todo mundo, um beijo para você. Muito obrigada, Tita, novamente. Muito obrigada mesmo. Eu realmente fiquei muito lisonjeada por ter sido convidada. Assim, eu não estou aqui enquanto especialista, né? Mas uma pessoa que sempre gostou muito desses conteúdos voltados para a suicidologia, tanatologia. E para mim foi esse espaço aqui, ele foi extremamente importante mesmo. A gente está falando sobre isso de uma maneira respeitosa, né? Como ela deve ser tratada. E eu quero agradecer também imensamente por esse espaço, por essa oportunidade e novamente parabenizá-la, né, por essa iniciativa de estar promovendo essas lives
estar trazendo profissionais aqui para estar conversando um pouquinho, essas discussões assim tão, tão urgentes, né, atualmente. E, por fim, assim, eu queria finalizar com uma frase que, assim, eu participei de um curso recentemente sobre comportamento suicida e a gente teve um momento com um, o major do Corpo de Bombeiros e ele falava bastante essa frase, que a cadeira da coautoria do suicídio deve estar sempre vazia. Nossa, não tem outra forma de terminar essa live. Beijo, beijo, Pri. Nossa, eu Obrigada. queria ler todo mundo, gente. Sandrinha, Beijo. Rayane, é muita gente, viu? Muita gente mesmo. Mavione, João, Inha, Gabriel, nossa, a Lili, Camila. Gente, não dá para ler. Pri, a live vai ficar salva, tá, gente? Um beijo, muito obrigada a Obrigada. todos. Beijo. Obrigada a você. Boa noite. Boa noite.